Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, vai depender aí do horário que vocês estão assistindo, né? Essa vídeo. Pois bem, aqui é José Alves da Silva Filho, eu sou aluno do 13º período, da Faculdade de Licenciatura em Matemática. Estou realizando essa videoaula, apresentando aí um plano de aula referente à composição da pasta de estágio, ok? Então, essa aula referente a sistemas numéricos. Bem, pessoal? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, né, a questão referente aí a outros sistemas numéricos, né, não apenas o sistema romano, né, também utilizado por nós em algumas situações, né, ou estão os números árabes. Então, todas as situações, as diferentes formas, os diferentes períodos também que cada sistema foi criado, cada sistema foi trabalhado, né? Uma vez que cada um desses povos, né, eles praticamente aí trabalhavam com um sistema particular, né? Quando eu digo esses povos, né, esses povos mais primitivos, né? Então, os primeiros egípcios, babilônicos, né? Esses povos, tá? Então, vou colocar aqui para vocês a apresentação. Ok. Pois bem, então, o plano de aula vem junto ao Colégio CRAC, é o colégio que a gente está realizando aqui o estágio, né? De modo que o plano ele vem específico com as turmas de sexto ano, tá? Tem aí em torno de uma duração de aproximadamente 2 horas, né, e 40 minutos de videoaula especificamente, né, trabalhados agora no mês de novembro de 2021. Bem? Então, situações básicas, né, do conhecimento do aluno, tá? A questão do contexto o conhecimento básico da matemática e também as 4 operações, né, nesse quesito. Também a compreensão, né, dos diferentes tipos de sistemas numéricos, tá? Objetivo geral: comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. Reconhecer o sistema de numeração decimal como o que prevaleceu no sistema ocidental, destacar as semelhanças e diferenças com outros sistemas, né, de modo a sistematizar as suas principais características: base, valor posicional, função do zero, utilizando inclusive a composição e a decomposição dos números naturais, dos números racionais e suas representações decimais. Então, pessoal, a gente inicialmente, né,
refletir, pensar, né, o porquê, né, esse sistema numérico chegou até nós, né? Então, são questões históricas, né, de dominação de um povo para com o outro, né, até chegar nos dias atuais. Bem, então, esse é bem mesmo uma questão voltada aí para a questão histórica, né, a questão que nos é colocada aqui, tá bem? Então, dentre, né, os diferentes sistemas, então vamos dar uma acompanhada aqui. O aluno também, né, no caso aqui, cuidar, né, como o ser humano aprendeu a contar. Então, essa questão do aprender a contar, do aprender a marcar, são situações básicas ao ser humano, né? Propostas desde lá do início, quando o ser humano descobre a prática da agricultura, as transformações do espaço, né, a antropização do espaço, né, o indivíduo deixa de ser nômade, deixa de ser caçador e coletor, para transformar, para ele agora transformar o espaço. Inicialmente com a prática da agricultura, posteriormente com a prática da pecuária, né? Então, a necessidade de se contar, ora, a quantidade de alimento que produziu, a quantidade de animais que domesticou, tá? E essa necessidade, ela vai surgindo dia após dia, né? Então, antes, quando o indivíduo ele era somente nômade, somente homem das cavernas, né? Ele não tinha assim tanta necessidade de contar, né, por exemplo, a sua produção, porque ele não tinha produção, né? O contexto dele era basicamente a questão do simplesmente sobreviver. Já quando ele, então, começa a produzir em quantidade, ocorrência da sobra dessa produção, né? Então, para que possibilita esse ser, possibilita esse indivíduo essa situação, né? Então, o dia a dia vai levando o homem a essa necessidade, a necessidade de contar. Tá bem? Pois bem, continuando, pessoal. Para isso, né, estudaremos o sistema de numeração egípcio, chinês, babilônico, o sistema, né, utilizado até hoje, que é o sistema romano, né? Então, o sistema romano, ele é um desses antigos, tá bem? Faz parte aí desses mais antigos, tanto os egípcios quanto o chinês, o babilônico, tá bem? Além disso, reconhecer, né, o sistema de numeração que prevaleceu, né, que é o sistema de numeração decimal. Exemplo, né, de sistemas de numeração relacionados para compor a abertura de unidades, né, permitir a observação de certas regularidades e o padrão, certo? Seguindo, né, o contexto, trabalhar as histórias dos números, né, desde o princípio até os dias atuais, destacando suas mudanças durante os anos, né, a questão histórica muito antiga, né, isso que eu, de certa forma, já havia comentado com vocês, né, lembrando sempre o que essa questão, né, de sistemas numéricos, ela não é algo, não é uma ilha,
Não é algo que acontece à parte do mundo. É algo que acontece juntamente com o processo histórico social, né? Então, a gente tem no decorrer da história povos dominando povos, né? Então, a gente tem a ascensão do Império Egípcio, a ascensão, né, da Mesopotâmia, a queda da Mesopotâmia, a decadência do Império Egípcio, a ascensão do Império Macedônio, a queda, a fragmentação, queda e fragmentação do Império Macedônio, né? Você tem o crescimento do Império Romano, a ascensão do Império Romano, você tem a expansão do mundo islâmico, né? Tanto no contexto ali continente africano quanto no continente europeu, né? A ampliação do mundo ortodoxo. Então, tem toda essa questão, né? Então, entenda que a questão matemática, os trabalhos matemáticos, eles não acontecem sozinhos, avulsos no mundo, né? Entenda que eles acontecem paralelos a uma série de outros acontecimentos, tá bem? Pois bem, pessoal, continuando, é, os números fazem parte da vida das pessoas, né? O contar das idades, dos meses, o contar do período de uma gestação, dos primeiros meses de vida, o contar dos dias para o nascimento de uma ninhada de pintinhos, o contar dos dias da gestação de uma cabra, de uma ovelha, de uma vaca, né? Então, é natural, é comum, né? O contar dos quantitativos de luas, né? Para a crescente fértil, para a ocorrência do período das chuvas, para a chegada do inverno. Então, tudo era necessário, foi ganhando forma, foi ganhando números no decorrer do tempo, né? Então, conforme eles vão notando que as coisas vão se repetindo, as estações vão se repetindo, mas vão se repetindo de que forma, né? Então, entenda isso. De que forma que essas, né? Quanto tempo leva para essas estações repetirem-se? Quantas luas, né? Quantas semanas, né? Então, a questão da unidade de tempo ali, ela vai variando, tá? Mas entenda que sempre foi necessária, né? Surgem, né, como eu comentei para vocês, a necessidade de se contar, a necessidade dos números. Então, os números, com o avanço do tempo, passam a fazer parte da vida das pessoas, né? Eles estão presentes em casa, no trabalho, no lazer, no supermercado, na feira, na escola e em outros locais. Entenda que com o passar do tempo, pessoal, os números passam a fazer parte da nossa vida. Por exemplo, para construir essa casa aqui onde eu estou, quanta matemática, quanto número foi aplicado aqui? As larguras das janelas, as alturas das janelas, as larguras de porta, as alturas de porta, né? As alturas das paredes, as larguras, né, e comprimentos de cada cômodo. Então, tudo isso é matemática, é conta, é número.
E a gente muitas vezes nem se dá conta disso. Para nós hoje é tão corriqueiro, é tão diária essa questão matemática, esse uso matemático, que é comum, é normal esse uso, tá? O interessante é que os números são, né, usados com várias finalidades: contar, ordenar, medir, codificar, tá? Por exemplo, contas de e-mails, hoje em dia, utilizam números como senhas, codificação, né, códigos, né, medir, né, a questão, a medição, né, no caso, é um quilo e tanto, um quilo e meio, né, de carne, de qualquer produto que você vá medir, né, ordenar, primeiro, segundo, terceiro, né? Contar, né? Que é o anseio principal, a base dos números, o ato de contar. E aí as situações são diversas, né? Sentar na beirada de uma, sentar, né, na frente de uma rodovia e contar o quantitativo de carros que passam. Ou ainda, numa infância um pouco distante já, o contar de carros semelhantes. Ai, vamos contar, você, né? Num contexto, você e seu amiguinho, você conta, né? Por exemplo, os carros de cor preta e eu conto os carros de cor branca, né? Eu lembro que, né, quando criança, na época tinha ainda bastante esse tipo de carro, que era o Fusca e o Gol quadrado, né? Então, você conta Fusca e eu conto o Gol quadrado, ou a Brasília, que ainda existia na época, né? Alguns carros aí já viraram peças de museu já, né? Mas continuando, pessoal, a gente seguir esse contexto, né? Então, diferentes sistemas, diferentes formas, diferentes situações, né, vão aparecendo, vão surgindo. Entenda o seguinte, pessoal, com o surgimento, né, dos cálculos, entenda que eles não surgem iguais de forma homogênea. Entendam isso. Então, isso ocorre de forma heterogênea e em diferentes períodos. Então, a gente tem que tomar por base isso. Alguns povos estavam um pouco mais avançados, outros povos estavam menos avançados na evolução histórica, tá? Entendam dessa forma, ok? Certinho? Então, nós temos aqui o sistema numérico, né? Veja bem aqui, vou voltar um pouquinho. Analisar com os alunos o sistema de numeração contextualizado, cada um desses sistemas, né, do qual suas origens e símbolos. Então, nós temos aqui, primeiro, o sistema babilônico, né? Babilônios, né? Então, pessoal, entender a região da Babilônia, né? Próxima ali ao região do Tigre, do rio Eufrates, né? Região ali do atual Oriente Médio. Então, notem o símbolo, notem o desenho, o formato dessa questão, né? Então, utiliza-se, né, que
esse Vzinho, né? Esse Vzinho, e aí ele vai codificando, né? O quantitativo, primeiro você segue o quantitativo, né? Até o 9. Partindo do 9, você tem essa codificação diferenciada, né? Então, essa codificação passa a ser à frente. Observa bem? Então, a partir do momento que você entra uma dezena, o Vzinho deita, um deita, e os outros passam à frente somando, né? Então, no caso aqui, veja bem, o 10 é só o Vzinho deitado, o 11 já é Vzinho deitado mais Vzinho em pé. 12, Vzinho deitado, dois Vzinhos em pé. E assim sucessivamente até chegar ao 20. O 20, por sua vez, veja bem como que é. Ele fica dois Vzinhos deitados, e assim sucessivamente, o 21, dois Vzinhos deitados, mais um Vzinho em pé. O 30, o 40, até seguir. O 50, qual que é o diferencial do 50 para o 1? O 1 é um Vzinho mais magrinho, o 50 é um V mais gordinho, tá? Observa a silhueta dos dois, então ele é um pouco maior, ok? Certo? E aí, sucessivamente, outras situações mais à frente. Então, isso aqui é o sistema babilônico, tá? Nós teremos outros aqui. Então, o sistema egípcio, né? Numeral. Então, ele tem uma característica totalmente diferente, né? Bem peculiar mesmo. Observa bem. Tá? Inicia no contexto dos tracinhos, né? Depois um número, né? Veja como que o número 5 egípcio parece o 7, né, árabe. Como que o 9 parece o 2. Então, as coisas, os símbolos, eles, né, vão mudando, vão acrescentando, mas eles, às vezes, param tendo alguma semelhança. Ok? Certinho. Aqui nós temos, né, o sistema de numeração decimal e o romano, né? Nota que o sistema, o romano, pessoal, ele é um sistema aparente ao decimal, também muito utilizado, tá? Então, o sistema romano ele foi muito utilizado já. Nós temos, né, então, na sequência, um, dois, três, quatro. Ó, um, dois, três. Então, repete-se o quantitativo de tracinhos. Quando você chega no 4, você pega o 5 e coloca um tracinho atrás dele. Né? Ou seja, é um a menos que o 5. Mesma coisa, o contexto segue a situação. O 5 ele é representado pelo V, ok? De modo que 6
acrescenta um tracinho à frente, o 7, 2, o 8, 3. O 9, semelhante ao 4, é no mesmo contexto. Você coloca um tracinho e o X atrás. Né? No caso, um tracinho X, formando o 9. O 10, né? Ele, por sua vez, somente o X, e aí números à frente seguem a questão, né, do dois tracinhos, três, né, ou então o tracinho e o V, e sucessivamente, de modo que o 50 é representado pelo L, o 100 pelo C, o 500 pelo D e o 1000 pelo M, certo? Isso aí é o que nós temos com relação à questão aí dos números é, romanos, tá? Já dentro da questão dos dos números, né, indo-arábicos, né, os nossos decimais, né, o contexto de números não só inteiros, mas também números fracionados, frações, decimais, né? 0,5, 0,1, né? Frações, 3 quintos, né? 6 oitavos, um quarto. Então, são situações aplicadas aí ao contexto matemático, tá bem? Certinho? É, de modo geral, né, essa aula para sendo um pouco mais rápida, né, utilizando até mesmo um tempo um pouco mais curto, tendo em vista que é mais uma questão de apresentação mesmo de cada um destes conteúdos, tá bem? Certinho? Metodologia e procedimentos didáticos a metodologia remota, né, que são utilizando aí de videoaulas, como já tenho sempre comentado com vocês, a aula lecionada através, né, do aplicativo lá do Meet, aula expositiva com explanação do conteúdo, né, e aí eu contando o contexto histórico, né, da introdução desses diferentes sistemas numéricos, tá? O recurso didático é utilizado aí, então, computador, aplicativo do Meet, tá bem? Bem como situações aí, o aluno está assistindo, a questão, né, até mesmo celular, né? O contexto em si da avaliação é mais a questão da avaliação através de observação diária, né, do estudante, aluno, no caso aí a criança, né, o desempenho de suas atividades no desenvolvimento, né, desenvolvimento da atenção, interesse, assimilação e aprendizagem, tá? Então, não tem inicialmente pontuação, né, distribuição de atividades com notas, tá? E, retomando para vocês, né, a atividade, a aula em si, né, ela faz parte, como eu comentei com vocês, né, da plano de aula, né, presente aí na fase de estágio, né, do 13º período da licenciatura de matemática, né, no caso aí do grupo Unis que tem sede em Varginha, porém tem polos em várias outras cidades submineiras e Brasil afora também. Né, eles
no caso aí, disponibilizar a realização dessa praça de estágio junto ao Colégio CRA, que é um colégio do mesmo grupo, né, mantido pelo Grupo Unis, de modo que, observando, de perceber que trata-se de um colégio de grande excelência, muito bem administrado, muito bem gerido, tanto pela equipe pedagógica quanto pela equipe gestora. No caso, a parte de estágio é o estágio supervisionado de práticas docentes, desenvolvimento de práticas docentes, né? Ano recorrente, é o ano de 2021, né? Estamos aí no período pós, pós-pandemia, uns ainda arriscam falar que estamos em pandemia, outros já se arriscam dizer que já saímos da pandemia, mas ainda estamos aí nos resquícios do período, né, de pandemia. Tá? Disciplina, no caso aplicada no plano de aula, é a disciplina de matemática no período, né, na série de sexto ano. Tá? A aplicação do plano, que a ideia é dentro do mês de novembro do corrente ano, bem como tem aí a duração, plano de aula como, então a junção do todo, né? Plano de aula, aula e videoaula de 2 horas, para vocês terem o contexto aqui. Sistemas numéricos, né? Composição, a existência, né, desses diferentes sistemas numéricos. Sempre frisando, né, resumindo aquela parte que eu já havia comentado com vocês, o quê? Que esses diferentes sistemas, diversos sistemas existentes, né, param surgindo ao longo de diferentes períodos históricos. Vamos olhar aqui. Ok, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço aí a colaboração de vocês, a presença. E um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, pessoal. Vou interromper aqui o compartilhamento. Ok, retomamos aqui para videoaula. Certinho? Então, sempre lembrando, pessoal, a gente fechar mesmo essa parte dos sistemas, que no decorrer da história, a matemática, né, tornou-se necessária na vida do homem, né? Então, conforme o homem foi avançando os seus períodos históricos, a matemática fez-se necessária para somar quantitativo de animais, né? Para contar o número de luas para o início do inverno, ou ainda outras situações como os dias, contar os dias, né? Para o nascimento de um bezerro ou de um cordeiro, né? Ainda situações corriqueiras, né? No início, de forma bem corriqueira mesmo, se tratando de uma ocupação primitiva, ainda lá na prática da agricultura, né? Uma agricultura mais simples, que contava mesmo com os recursos próprios da natureza.
certo? Ok, pessoal? Então, agradeço a todos. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tá? E fiquem com Deus. Tchau, tchau.